Lucas, no relato do discípulo Lucas, que além de discípulo era médico, e Lucas é um dos que mais faz menções acerca das curas que Jesus realizou. Nós encontramos no Evangelho de Lucas grande parte dos relatos de cura que o Senhor Jesus realizou. E aqui nesse momento Lucas está escrito aqui relatando que Jesus estava na sinagoga, que Jesus estava em uma das sinagogas e ele estava ensinando. Jesus estava falando, ensinando as pessoas que ali o ouviam. E quão maravilhoso é ouvir as palavras de Jesus. Quão poderoso é as palavras de Jesus, porque nas palavras de Jesus há cura, na palavra de Jesus há renovo, na palavra de Jesus há restauração, na palavra de Jesus há alinhamento. Amém. E Jesus está ali ensinando, e de repente o foco do relato muda, e agora o que passa a ser a se destacar é uma mulher que passa a se destacar nesse relato, nesse texto bíblico. Então a Bíblia começa a fazer menção de uma mulher no verso 11, e eis que uma mulher estava ali. Jesus está na sinagoga, está ensinando, está falando, está liberando palavra, e a palavra de Jesus tem poder, e ali estava uma mulher que de alguma forma chamou a atenção, que de alguma forma se destacou, e ela se destaca pela sua condição. O verso 11 diz: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então ela se destaca, e observa comigo que ela não se destaca por algo favorável, ela não se destaca por algo bom, ela não se destaca por algo positivo e nem ao menos desejável. Ela se destaca porque havia um espírito maligno agindo na vida dela, e esse espírito causava uma enfermidade. Havia uma enfermidade que era notada na vida daquela mulher. É um espírito atuando, e ela estava enferma, Eu preciso abrir um parênteses aqui para fazer uma consideração, Nem toda enfermidade é uma ação de um espírito maligno. Nem toda enfermidade está ligada à ação de demônios, mas aqui nesse caso estava. Aqui nesse caso específico era resultado de uma ação maligna na vida daquela mulher. Existem enfermidades na vida das pessoas que são resultado de uma vida desregrada. Muitas pessoas vivem uma vida toda desregrada, não se cuidam, não cuidam com a alimentação, não cuidam com o seu corpo, não cuidam com a sua vida, não cuidam das suas emoções. E de repente, numa altura da vida, elas começam a ter as consequências dessa vida desregrada. Então existem doenças que são resultados de uma vida a qual não foi cuidada, não houve cuidado, não houve zelo. Existem também doenças que são hereditárias, são doenças hereditárias. E existem também, segundo João capítulo 11, algumas que são para a glória de Deus, que são para que Deus seja glorificado. Lembra de Lázaro? Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado. Mas aqui nesse caso era a ação, e a Bíblia deixa claro isso. Havia na vida dessa mulher um espírito maligno atuando, que causava enfermidade. Sabe, queridos, e a gente observa, a enfermidade, a doença, sem dúvida alguma, é algo que causa dor. A enfermidade, ela causa angústia. A enfermidade, ela causa tristeza. A enfermidade, ela desgasta. A enfermidade tira o ânimo. A doença tira a disposição. Isso é um fato. Indiferente da origem, a ação da doença na vida de alguém, de uma enfermidade, é isso, é tristeza, é dor, é sofrimento, é angústia, Muitas vezes é o que? Desânimo. E essa enfermidade que essa mulher tinha, segundo o texto ali, diz que ela estava curvada, ela estava encurvada. Era a ação de um espírito maligno atuando na vida daquela mulher, causando uma enfermidade, e causando na coluna vertebral. A coluna dela foi afetada, de maneira que agora ela está encurvada. A coluna vertebral é o que? É aquela que é responsável pelo posicionamento do ser humano. A coluna vertebral é aquela que
responsável pelo ser humano se manter de pé. A coluna vertebral é aquela que é responsável por fazer comunicação entre os sistemas nervosos central e periférico. Então olha quanta coisa, e aqui na vida dessa mulher havia uma enfermidade, então o seu posicionamento fora afetado. Agora ela está como? Ela está encurvada, ou seja, aquela que era para estar reta, ereta, agora, por uma enfermidade causada por um espírito maligno, está encurvada. O posicionamento dela fora alterado. Aquilo que era para ser reto e alinhado, agora está encurvado. Agora está torto, né? Está fora da condição natural que era para ser. E isso me indica também, queridos, que essa enfermidade que afetava essa área, que a deixava encurvada. Pensa, imagina comigo, você não teve aquele dia que você dorme de mau jeito e no dia seguinte você acorda com dor? Às vezes a gente fica numa posição errada durante algum tempo, aquilo já gera um desconforto, já gera uma dor. Agora imagina essa mulher vivendo encurvada, vivendo dessa forma. Então eu acredito que essa posição gerava ainda mais desconforto, gerava ainda mais dor, gerava ainda mais limitação. Sabe, talvez para essa mulher o simples fato de caminhar já fosse algo mais desafiador. Caminhar hoje é uma coisa simples, mas talvez para essa mulher já fosse algo complicado, já não fosse algo tão fácil. Talvez a velocidade do seu caminhar não fosse tão natural como a dos outros. Talvez ela caminhava de maneira mais limitada. Talvez ela não conseguia acompanhar o passo de muitos. Talvez ela andava numa velocidade inferior, né? Afetada por aquilo que estava acontecendo, né? Eu acredito também que a visão dessa mulher foi afetada. E explico, calma. Eu não estou dizendo que os órgãos responsáveis pela visão dos olhos foram afetados, mas eu acredito que a forma como ela via o mundo ao seu redor foi afetada. Então imagine, essa mulher tem uma enfermidade devido a um espírito maligno atuando na vida dela, que a deixou encurvada. Encurvada, eu acredito que o movimento dela era mais limitado, que a caminhada era mais limitada. Encurvada, eu acredito que até o olhar para frente já era um desafio. Olha aqui, você está me olhando de maneira natural. Se eu falasse assim para você, olha para o céu, olha para o alto, uma coisa extremamente natural. Mas talvez para essa mulher olhar para o alto já era um desafio. Imagina essa mulher encurvada, olhar para o alto, ela precisava de toda uma dinâmica para poder fazer isso. Talvez algo que para alguém era tão simples, para essa mulher já se tornava um desafio, um esforço, algo talvez que para os outros seria natural, para ela talvez já era um grande desafio. E sabe, é nessas horas que nós temos essa mesma sensação. Por que será que parece que tem coisas que os outros fazem de uma maneira tão natural, e às vezes para a gente é tão difícil de fazer? Por que tem coisas que as pessoas fazem com uma simplicidade, com uma naturalidade, e às vezes alguém de nós pode pensar, como é difícil para mim fazer isso? Para mim é um grande desafio fazer isso, para mim é uma grande dificuldade fazer isso. Por que será que muda de uma pessoa para outra, né? Por que algumas coisas são tão simples para uns e tão complicados para outros? Olha só como está a vida dessa mulher. O espírito maligno atuando na vida dela. Uma doença sendo resultado dessa atuação. Essa doença atingindo o seu posicionamento. Ela tem o seu posicionamento alterado a partir dessa doença. Ela tem a sua visão comprometida, a visão do mundo ao redor, a visão das coisas que acontecem ao redor, a visão das pessoas poderia já não ser a visão mais precisa e exata devido à sua condição. E sabe o que era o pior de tudo isso? É que isso não foi coisa de uma semana, isso não foi coisa de um mês. A Bíblia fala que ela estava assim fazia 18 anos. 18 longos anos, sofrendo com essa enfermidade, com essa ação maligna na sua vida, com o seu posicionamento comprometido, com a sua visão distorcida, limitada na ação, nos passos, da forma que ela se movia. Mas eu preciso que nós compreendamos algo aqui nessa noite. Eu e você precisamos compreender que essa mulher estava assim, mas ela não era assim.
Ela estava dessa maneira, enferma, encurvada, limitada, mas ela não era assim. Essa não era a verdade dela. Nessa semana eu faço todos os dias o meu devocional, e esses dias estava lendo ali Eclesiastes, capítulo de número 7, e verso número 29. Quando eu me deparei ali com um versículo que eu fiquei, meu Deus, como é real isso. A Bíblia é toda real, do início ao fim, mas tem dias que Deus te pega assim com a verdade de um jeito impactante, né? E o capítulo 7, no verso 29, o sábio diz: olha, eis aqui que tão somente achei. Só acha quem procura, só acha quem está buscando. E ele diz: olha, que eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Como Deus fez o homem reto. E esse reto não tem a ver com o exterior, tem a ver com o interior. Deus fez o homem reto. Deus criou o homem reto, porque Deus é íntegro, Deus é santo, Deus é justo, e tudo que Deus cria é como Ele é. Então Deus criou o homem reto, mas a Bíblia diz: porém, o homem buscou as suas invenções. Olha como Deus cria o homem reto, né? Deus criou o homem reto, nesse posicionamento, mas aí o homem busca as suas invenções, é o homem que vai tornando a vida tortuosa, né? Então havia um mal operando do lado de dentro dessa mulher, comprometendo o seu posicionamento. O posicionamento dela já não era mais normal, natural, como deveria ser. Já não era como ela fora criada. A sua visão agora está distorcida, corrompida. Havia uma desaceleração no movimento, na forma de se mover, no caminhar. Sabe, nós precisamos olhar para a nossa vida, como nós estamos, qual tem sido o nosso posicionamento. Por que será que às vezes as coisas são tão difíceis? Será que nós às vezes não estamos assim, com o nosso posicionamento comprometido? E pela posição estar comprometida, a gente começa a ver as coisas como elas não são. A gente começa a ver a partir da nossa ótica, a partir daquilo que a gente acredita que é, mas não como de fato são. Será que nesse posicionamento corrompido, às vezes a gente já não desacelerou, e a gente talvez não consegue acompanhar o movimento ou andar como deveríamos andar? E aí nesse momento então a palavra de Deus me diz, o texto diz, que ela não podia de modo algum endireitar-se. Olha só que maravilhoso isso, e vai nos levar a pensar em algo. Essa mulher passando por tudo isso, enferma, encurvada, a Bíblia diz que ela não podia endireitar-se. Como é que nós podemos afirmar que nós não podemos algo? De que forma nós podemos afirmar que eu não posso algo? Eu só posso dizer algo que não posso algo quando eu tentei e descobri que não posso. Olha, eu não posso tal coisa porque eu tentei e não consegui. Alguém que fala que não pode sem tentar é furada, porque ainda não tentou, então não sabe. Mas quando a Bíblia diz assim, que ela não podia de modo algum endireitar-se, sabe o que eu chego a pensar? Que ela tentou. Talvez ali algumas vezes encurvada, acho que ela pensava: não, eu vou tentar ficar reta, eu vou tentar ficar reta, eu vou tentar ficar bem, eu vou tentar ficar curada, eu vou tentar ficar liberta desse mal, eu vou tentar resolver a minha vida. Só que a Bíblia diz que ela não podia endireitar-se. Sabe o que eu penso? Que ela, quanto mais tentava, mais ela se machucava. Quanto mais ela tentava, talvez mais ferida ela ficasse. Quanto mais naturalmente ela tentasse resolver o seu problema, mais dor ela sentia. E a Bíblia está dizendo que ela não podia de maneira alguma endireitar-se. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós tentamos resolver a nossa vida assim.
A gente quer endireitar por conta própria, a gente quer resolver por conta própria, a gente quer trazer alegria por conta própria, a gente quer ser curado por conta própria, a gente quer transformar a vida por conta própria. Eu não sei se você já teve essa sensação de quanto mais você tenta melhorar, pior você fica. Quanto mais você tenta resolver, mais problemas se arruma. Parece que quando a gente tenta naturalmente, na força do braço, na carne, do nosso jeito, parece que a gente fica mais ferido, mais cansado, mais desanimado e pior, mais frustrado. Porque todas as vezes que a gente tenta fazer, a gente cria uma expectativa de que vai acontecer algo. Dessa vez eu me direito, dessa vez eu vou tomar um posicionamento certo. Só que quando ela tentava, além de não conseguir, talvez gerava mais dor. A Bíblia não diz isso, irmãos. Estou, divagando aqui a partir desse não podia endireitar-se. Será que muitas vezes a gente não tenta fazer algo e se diz agora vai, e aí se cria uma expectativa de que vai, e aí quando não vai, se frustra, dói, se machuca, se fere e se decepciona? É muitas vezes assim que nós nos encontramos, e sabe, é nesse momento que eu me recordo da mulher hemorrágica. Lembra daquela mulher hemorrágica, 13 anos sofrendo com hemorragia, né? Mas a Bíblia diz, Marcos capítulo 5, verso 28, já tendo gastado em tudo, como médicos tentando a cura, e a Bíblia diz que só piorava. Quanto mais ela tentava ser curada, quanto mais ela tentava melhorar, pior ela ficava. As coisas iam piorando, né? Mas até que um dia ela resolve ir até Jesus, e eu acredito que ela ouviu algo. Eu acredito que hemorrágica, fraca, enferma, doente, ela não ia por acaso. Então eu acredito que ela foi a partir daquilo que ela ouviu. Porque a minha Bíblia diz, e eu acredito que ela foi por fé. Eu acredito que ela foi por fé, porque a Bíblia diz que ela disse, olha, se eu tão somente tocar nas orlas do manto de Jesus, eu serei curado. Eu não sei se você entende isso, mas para mim isso é fé. Ela não disse talvez eu seja curada. Não, se eu tão somente tocar nas orlas do manto de Jesus, eu serei curada. Da onde vem essa fé? Eu acredito que ela ouviu algo. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Amém. E ouvir a pregação Aleluia. do Evangelho. Talvez essa mulher ouviu Jesus cura. E Jesus cura, porque cura está no Evangelho. No Evangelho de Jesus a cura. Ela ouviu e ela disse, eu vou lá. E eu vou tocar na orla do manto. Mas até então, já tinha gasto muito dinheiro tentando ser curado e só piorava. Quantas vezes a gente não tenta melhorar por esforço próprio, natural, da gente mesmo, e ao invés de melhorar, piora. E sabe o que eu acho lindo aqui? Eu achei maravilhoso isso, porque são duas mulheres. A mulher de Lucas, uma mulher sofrendo há 18 anos. A mulher relatada por Marcos e também por Lucas, uma mulher sofrendo há 13 anos de hemorragia. As mulheres são diferentes, a enfermidade é diferente, mas o Jesus é o mesmo. Amém. Jesus é o mesmo. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz, Jesus é o mesmo ontem. É o mesmo Jesus da mulher hemorrágica, é o mesmo Jesus da mulher encurvada, é o mesmo Jesus do cego de Jericó, é o mesmo Jesus dos 10 leprosos, o mesmo Jesus de ontem, de hoje, do Luiz, da Simone, do Ítalo, da Daniele, do Osmar, o mesmo Jesus de ontem, de hoje e de eternamente. A doença é diferente, a mulher é diferente, mas Jesus é o mesmo. E a nossa fé está em Jesus. Olha que maravilhoso. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Por quê? Porque é que nós cansamos tanto? Porque nós queremos fazer o que na verdade só Deus pode fazer por nós. A gente não faz o que Deus quer que a gente faça. E a gente quer fazer o que só Deus poderia fazer. Já percebeu como a gente tem essa inclinação? O que Deus nos pede para fazer, a gente reluta. Não é bem assim. Vamos analisar isso. Só que aquilo que é para Deus fazer, não, deixa que eu faço. Vou ficar bem, vou me curar, vou me posicionar, eu sou curado, vou andar na posição. E aí eu me lembro de Jesus falando aos discípulos, em João capítulo 15. E quando ele está falando aos discípulos, tão lindo, Jesus começa dizendo, eu sou. Quem é? Jesus. Me ajuda? Quem é? Jesus. Quem é eu sou?
Quem falou eu sou? Jesus. Jesus. Fazendo uma atribuição ao Antigo Testamento, Yahvé, eu sou. Jesus está dizendo o quê? Eu sou a videira verdadeira. E vós sois. Que lindo, você entendeu a mudança ou não? Ele diz, eu sou, e vós sois. Aleluia. O problema é que a gente às vezes quer ser o eu sou, eu resolvo, eu faço, eu dou meu jeito, né? Irmãos, semana que vem, essa semana ainda nós terminamos a série de mensagens com o Deus esquecido, reavaliando o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Normalmente as nossas séries são 4 semanas. Essa série, por se tratar do Espírito Santo, nós estamos indo para a 6ª semana. E meu Deus, uma semana após a outra, sobrenatural, né? Mas nós vamos terminar ela nessa semana. E na outra semana nós vamos começar uma nova série. E essa eu preciso da tua ajuda, em nome de Jesus. Estávamos orando, buscando qual a próxima série. E aí olha o que Deus colocou no nosso coração. Eu não sei se você já experimentou isso na sua vida ou de alguém que você conhece. Alguém que começa a ter alguns problemas físicos, emocionais, e é o que precisa ir para o médico, vai consultar. Começa a consultar, relata ao médico os sintomas. O que é que o médico faz? O médico não adivinha, ele fala, você precisa fazer um exame. O médico então receita um exame, a pessoa sai dali e vai fazer um exame. Foi fazer uma consulta, descobriu que precisa de um exame para diagnosticar um mal que está lhe fazendo sofrer. Aí o que essa pessoa faz? Ela vai e faz o exame sai. Só que nós só vamos ter médico dali 15 dias. O que é que a gente faz? A gente pega aquele exame. Busca saber. A gente abre aquele exame. A gente lê aquele exame. A gente não entende nada daquele exame. Mas o que a gente faz? A gente vai pesquisar. Por quê? Porque a gente quer entender o mal que a gente tem. A gente quer descobrir como ser curado. A gente quer ficar curado o quanto antes, não é isso? Sim. Por que você quer descobrir qual é a doença? Você quer ser curado, você quer descobrir para dizer, que legal, eu tenho. Não, você quer descobrir para saber. E a gente é tão abusado que a gente vai para o Google, lê a respeito da enfermidade, lê a respeito do tratamento, lê a respeito do medicamento. Quando chega no dia da consulta, quer ensinar o médico como proceder o tratamento. Legal? Daí nasceu a próxima série de mensagens. Qual é o mal que tem assolado o ser humano? Pecado. Qual é o resultado que nós abrimos, lemos e descobrimos que temos? Pecado. Pecado. Quantos foram já estudar acerca do pecado? O que é, como nasceu, por que é que atua em mim, como ser curado. Aleluia. Então a próxima série é diagnóstico pecado. E nós, irmão, você vai vir, irmão, eu creio. Se o Espírito, ninguém faz isso, irmão. Não é essa porta aberta, é entender do pecado. E sabe por que é que nós precisamos compreender pecado? Porque a graça nunca vai ter peso na nossa vida se não compreendermos o pecado. Quanto mais entendemos do pecado, mais nós entendemos o valor da graça. Amém. Aonde nasceu o pecado? No céu. Mas ficou quietinho agora. No céu. Às vezes, onde nasceu o pecado? No Éden. Não, o pecado nasceu no céu. Não nasceu em Deus. Deus não. Em Lúcifer. Achou-se iniquidade no coração de Lúcifer, no céu de um anjo. Está entendendo como a gente precisa aprender acerca disso? Aprender a origem, a universalidade do pecado. Aí a partir disso nós entendemos, claro, há para nós o que? Há para nós perdão em Cristo. Há para nós em Cristo expiação do pecado. Há em Cristo tudo isso que nós precisamos, mas nós precisamos compreender. Então Jesus está dizendo assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu acho isso lindo, né? Porque lembra do eu sou, o Antigo Testamento? Para o povo de Israel, que Deus era? Ele está dizendo lá, lembra quando ele vocaciona Moisés, chama Moisés, fala em Moisés e diz: e aí, Senhor, o que é que eu digo do teu currículo? O que é que eu falo para afirmar, porque eu estou vindo, qual é a base, qual é a autoridade? Acho que Moisés queria que Deus dissesse assim: diz para eles que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço aquele outro, que eu faço. Ele diz assim: diz, o eu sou te enviou.
Hoje nós somos o povo que queremos ser animado por aquilo que Deus faz, quando o que deveria queimar no nosso coração é quem Deus é quem Jesus é. Para o povo, Deus era aquele que dava o pão, mas para Moisés ele era o pão. Para o povo, Deus era aquele que dava coluna de fogo para aquecer, mas para Moisés ele era o fogo. Para o povo, Deus era aquele que dava água, mas para Moisés ele era a água. Então ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vocês, agora plural, coletivo. Quando ele fala dele, ele fala, a primeira pessoa, eu sou, Jesus é, e ele fala: vocês são os ramos. E aí a pergunta é: um ramo tem vida fora de uma videira? Um ramo apresenta fruto fora de uma videira? Pode um ramo produzir, viver, continuar a existir sem uma videira? Não é à toa que no versículo 5 de João 15 ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós podemos estar como uma mulher encurvada, tentando resolver do nosso jeito, tentando resolver do nosso esforço. Irmão, dependendo não cansa. Amém. Dependendo não cansa. A gente tem dificuldade para depender, é diferente. Ninguém pode dizer: eu cansei de ficar dependendo de Deus. Depender de Deus não cansa. O homem é orgulhoso e não gosta de depender. O homem gosta de resolver. Só que quanto mais o homem tenta resolver, mais problema ele causa, mais dificuldade ele cria. Então Jesus está dizendo: sem mim nada vocês podem fazer. Lucas capítulo 1 e 37 ele ainda diz, muitos já ouviram: para Deus nada é impossível. Não há impossível para Deus. Quem crê nisso? Não há impossível para Deus. Mas a versão King James Fiel diz assim: com Deus nada é impossível. Com Deus nada é impossível. Essa mulher tentou e não foi possível. Essa mulher talvez, a mulher de Marcos 5, sem dúvida alguma, tentou e não foi curada. Por quê? Porque estava tentando sozinha. Mas Lucas 1,37 diz: porque com Deus nada será impossível. E aí nós olhamos aqui nesse momento agora, a partir da ótica de Jesus, verso 12, então diz: e vendo a Jesus. Sabe, a Bíblia não diz se ela foi naquela sinagoga por causa de Jesus. Ao contrário da mulher hemorrágica, que saiu de casa já com um destino, que saiu de casa já com um plano todo arquitetado, tocar nele, e ela cumpriu isso. Aqui a Bíblia não diz se ela foi lá por causa de Jesus. A Bíblia não diz se ela chegou naquele lugar ou se ela estava lá por causa dele. Eu não sei se ela estava lá por causa dele, mas uma coisa eu sei: ele estava lá por causa dela. Amém. Se ela estava por causa dele, eu não sei, mas ele estava lá por causa dela. Jesus está aqui hoje através do Espírito Santo, porque ele disse: é necessário que eu vá para que ele venha. Jesus está no céu à destra do Pai, mas o Espírito Santo habita em nós, está entre nós aqui nessa noite. Eu não sei se você veio por causa dele, mas ele está aqui por causa de nós, por aquilo que ele quer realizar através da palavra de Deus nas nossas vidas. Jesus a vê, e quando a vê, a chama a si. Jesus a vê e a chama, chamou a si. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Esse chamar a si significa: vem até mim, se aproxime de mim, chega mais perto. Vem cá, mulher, vem perto de mim, se aproxime. Sabe, eu fico imaginando que talvez essa mulher, ela fosse uma mulher que muitas pessoas não gostavam de ter proximidade com ela, talvez muitas pessoas não a chamavam para um convívio, talvez muitas pessoas não a chamavam para uma proximidade. Porque imagina, alguém podia dizer: se eu sair para andar com ela vai atrasar a minha caminhada, porque ela vai andar mais devagar e eu vou ter que diminuir o meu ritmo para acompanhá-la. Talvez era uma mulher que as pessoas talvez não queriam muito contato, porque por causa da sua visão, talvez ali
mudada pelo seu posicionamento. Alguém poderia dizer: se eu deixar a visão dela me influenciar, eu desanimo. Eu não sei se você já percebeu, gente, mas gente enferma tem o seu humor alterado, tem a sua disposição alterada. Tudo fica mais difícil para alguém que está enfermo. Para um enfermo, um pisão no dedão do pé machuca. Para um enfermo, um beliscão fere. Porque não foi nem o toque que foi forte, é a saúde que está debilitada, é o físico que está fraco. Então talvez as pessoas não queriam nem proximidade. Se eu andar com ela vai andar devagar. Se eu for dar ouvido para a visão dela, ela vai me desanimar, porque ela não está vendo as coisas como deveria ver. E aí, sem contar que talvez ela precise da minha ajuda, eu vou ter que ficar ajudando ela a andar, e ainda sem citar o espírito maligno agindo na vida dela. Então talvez fosse uma mulher que os outros não queriam muito por perto, que os outros talvez até procuravam manter distância, mas ainda que os outros tentassem manter distância, Jesus chama ela para perto. Aleluia. Jesus chama ela para si, né? Jesus chama ela para perto dele. Chama por quê? Chama porque ele tem algo para dizer a ela. Chama porque ele quer dizer algo a ela. Eu não sei se você compreende, se você acredita nisso, mas hoje é uma noite de domingo, um domingo chuvoso, que choveu demais hoje, uma noite fria, chuvosa. Eu não acredito que nós iríamos sair dessa noite, numa noite dessa, para vir até aqui, se não fosse porque através do Espírito Santo Jesus nos chamou. Eu não acredito que nós iríamos a um lugar desse, se não fosse guiados pelo Espírito Santo para ouvir o que Jesus tem para nos falar. E essa mulher foi dessa forma. E Jesus a chama para perto, né? Ele chamou, e quando ele chamou, ela aproximou. Por quê? Porque ele queria falar algo. É lindo isso, porque ele chama ela para perto para dizer quem ela é. Ele chama ela para perto. Às vezes, por que a gente se frustra ouvindo um culto? Porque a gente vem com uma expectativa, e a nossa expectativa deveria ser suprir a expectativa que Deus tem a nosso respeito. A gente não vem para dizer a Deus o que fazer, a gente vem para entender o que Deus já fez. A gente vem para compreender o que está feito, consumado, tetelestai, e vivermos dessa forma. Só que quando a gente vem, a gente não ouve o que a gente esperava ouvir, a gente se decepciona. Mas ele chama essa mulher não para dizer o que ele vai fazer, mas ele chama para dizer quem ela é a partir daquilo que ele já fez. Ele chama ela para dizer quem ela é a partir daquilo que ele já realizou. Ele chama para perto, por quê, querido? Porque é perto que a gente ouve, é perto que a gente dá atenção, é perto que a gente olha olhos nos olhos, é perto que a gente tem só um foco. Olha, eu estou falando aqui de cima, e falando de cima eu estou vendo todo mundo. Então não há um só foco, mas quando a gente se aproxima, há um só foco. A nossa atenção está voltada para uma só pessoa, há uma só centralidade, e Jesus chama para perto. É como se dissesse: olha, o que eu preciso falar, eu preciso da tua atenção. O que eu tenho para te dizer, você precisa ouvir com atenção. O que eu tenho para te declarar, você precisa receber com atenção. Aleluia. E ele não vai falar o que ele vai fazer, ele vai falar o que ele já fez, e isso muda tudo a respeito da nossa condição. Sabe, é perto que a gente escuta, e é perto que ela vai escutar Jesus dizendo, e a Bíblia diz, e Jesus, a observando, chamou a si e disse: mulher, você está liberta da tua enfermidade. Aleluia. Ele não chama ela e diz assim: mulher, eu vou te libertar da enfermidade. Para essa mulher ele não disse que ia ser liberta da enfermidade. Para essa mulher ele não fala o que ele pode fazer, ele diz quem ela é: você é liberta. Amém. E olha como Jesus é maravilhoso: liberta e curada. Foi liberta da enfermidade, curada. Você não é uma enferma, você é curada. Você não é uma escrava de um espírito maligno, você é liberta. Você está liberta da tua enfermidade. Jesus diz: você está, não estará. Você é livre. Você é liberta. Você consegue compreender isso, queridos? Você consegue entender isso no teu coração? Ele não chama ela para dizer o que vai fazer, ele chama ela para dizer o que já fez.
Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade para andar com Deus? Porque a gente ainda não entendeu o que é Evangelho. Evangelho não é uma lista de regras. Evangelho é uma notícia, uma boa notícia, as boas novas de Cristo. Aleluia! E aí a gente está querendo ouvir ele dizer o que ele... Por que as pessoas às vezes preferem ouvir falsos profetas do que a pregação do Evangelho? Eita! Porque falso profeta diz o que se quer ouvir, mas a Bíblia diz o que ele já fez. A Bíblia diz o que nós já deveríamos ser nele. Amém. Eu falei aqui de manhã, eu não sei se já viu esse videozinho no YouTube, se você puder depois veja lá, acerca de um elefante, que quando ele nasceu, logo que nasceu, ainda filhote, foi-lhe colocado uma corrente em uma das pernas, e ele foi preso num pequeno tronco de madeira, fincado no chão. Uma corrente segurando um filhotinho de elefante amarrado em um tronco de madeira fincado no chão. Então, quando aquele filhote de elefante tentava se mexer, a corrente esticava e ele ficava parado, não se movia. Mas o tempo passa, eu não sei se você sabe, elefante cresce muito. Como cresce, né? Só comendo matinho cresce, né? Por isso que eu como carne, né? Como massa, né? Porque o elefante come. E aí o elefante vai crescendo, até que um dia ele se torna um elefante adulto, grande, forte. E quando ele se move, a corrente estica e ele para. Por quê? Porque ele ainda não sabe quem ele é. Ele ainda não sabe a força que ele tem, ele ainda não sabe a capacidade que ele tem, ele ainda não sabe que ele tem força para arrebentar aquela corrente, para arrancar aquele tronco, para ser verdadeiramente livre. Pastor, onde você quer chegar que eu tenho a força do elefante? Não, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você tem a palavra de Deus à tua disposição, você tem o favor e a graça de Deus sobre a tua vida. É muito mais. Não viva como alguém limitado, não viva como alguém escravizado. Então Jesus chama para anunciar, para dizer: olha, você está liberta, você está curada. Ela se aproximou para saber o que talvez ele ia fazer. Ele está dizendo: olha, já fiz, está livre da tua enfermidade, você está curada. E aí o verso 13 então diz: e ele pôs as suas mãos sobre ela. E ele impôs as suas mãos sobre ela. Uma mulher com um espírito maligno agindo sobre a sua vida, causando enfermidade, comprometendo o seu posicionamento, corrompendo a sua visão, dificultando a sua caminhada, talvez tornando coisas tão simples, tão difíceis. Mas um dia essa mulher está onde Jesus está. E Jesus viu ela, e Jesus a chama para perto, e ela corresponde, irmão, ela corresponde. Talvez ela podia dizer, não, porque é bem assim que às vezes a gente quer, irmão. Ela podia dizer: ô seu Jesus, eu sou encurvada, estou enfermo, não tem como o senhor vir até mim? Eu acho que Jesus não entendeu, eu preciso que ele fala para eu ir até ele. Às vezes não é assim que a gente quer. Hoje eu não vou, mas olha lá por mim. Será que às vezes não é assim que a gente se comporta, né? Mas essa mulher ouve, quando ela ouve, ela corresponde. Jesus chamando, olha, ele chamou: vem a mim, vim. Por que a gente ainda está tão cansado, gente? Por que a gente ainda está tão sobrecarregado? Porque a gente ainda não aprendeu das duas uma: ou a ouvir, ou a corresponder àquilo que ouve. Aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, eu não tenho dúvida disso, eu creio veementemente. Aquilo que nós cremos da parte de Deus tem poder para mudar a nossa história. Aquilo que nós ouvimos da parte de Deus tem poder para mudar a nossa história. E aí você está se perguntando: por que talvez ainda não mudou, pastor? Porque você ouviu, mas não correspondeu com aquilo que ouviu. Porque às vezes nós ouvimos, mas não correspondemos com aquilo que nós ouvimos. Mas essa mulher ouve, e quando Jesus, você falou: pastor, eu estou cansado. Às vezes a gente está, e não tem descanso para nós em Deus. Não há descanso para a nossa vida em Deus. Há um ânimos. Há descanso para nós em Deus. Eu estava falando aqui esses dias atrás de descanso, não estava? Estava acho que uns 2 cultos atrás falando acerca de nós descansarmos. Essa semana nós fomos surpreendidos
né, uma irmã em Cristo, decidiu abençoar a minha vida. E ela me abençoou para participar de um retiro de 8 dias, né? Que se chama Renovo. 8 dias, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, pão de queijo. Eita, vai, traga. E eu falando de descanso. E aí eu sei que alguém vai dizer, está querendo bajular o pastor. Eu creio no Espírito Santo. Amém. Eu creio. E essa irmã compartilhando com a gente que ela viveu, e ela chorando, falando para a gente. Ela olhava para minha esposa e falava assim, eu queria que fosse para você. E ela falou, mas todo dia Deus falando assim, eu me preocupo com o descanso do meu servo. Ela lá recebendo, sendo ministrada, e Deus pegando ela e falando, fala para ele que eu me preocupo com o descanso dele. Fala para ele que eu me preocupo com o descanso. Como é lindo, irmão. Não sei, eu na hora que ela falou, já chorei. Falei, como o Senhor é. Como o Senhor é bom. E às vezes nós estamos sobrecarregados, por quê? Porque não estamos correspondendo. O que nós estamos querendo? Nós estamos querendo ensinar. Nós somos a geração de crente que quer ensinar sem aprender. A pior geração de professores que existe é aqueles que nunca foram bons alunos. A gente quer ser professor daquilo que a gente nunca teve disposição de aprender. A professora bem na minha frente aqui, ó. Diz para mim, é fácil ensinar gente cansada. Gente cansada presta atenção na aula. Gente cansada valoriza o professor que tem. Gente cansada faz a lição. Não, porque a gente quer aprender, mas a gente não quer descansar. A gente, na verdade, é assim, a gente quer ensinar sem aprender. E quando decide aprender, a gente está tão acelerado para ensinar que a gente não quer descansar. Só que Jesus nos chamou para aprender, não nos chamou para ensinar, sem antes chamar para descansar. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, Mateus 28, vinde a mim, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Recebeu descanso? E agora ele diz, então tomai sobre vós o meu fardo e meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que às vezes a gente não aprende? Porque está cansado e sobrecarregado. Mas está, porque ele está dizendo, vinde a mim. Ele está fazendo o mesmo chamado que fez para a mulher encurvada, vinde. Mas aí a gente fica, não, mas essa altura do campeonato os irmãos descobriram que eu estou cansado. Mas Deus já descobriu. Na verdade Deus sempre soube. E aí será que Deus vai contar com alguém cansado e sobrecarregado? Eu não entendi quando a irmã falou, eu falei, olha, Deus mandando descansar, irmão. Quando o técnico fala, sai, descansa, obedece, irmão. Vamos para o banco de reserva, não tem problema não. É uma família, é um time, é um reino, amém, glória a Deus. E é isso que a gente precisa aprender. Então ele chama, ela ouve, ela corresponde. Naquele momento que ela se aproxima, o que Jesus faz? Jesus fala, você está liberta da tua enfermidade. E agora o que ele faz? Ele a toca. Há um toque de Jesus naquela mulher. E aí a Bíblia diz que naquele momento que ele a toca, imediatamente ela se endireitou. Esse toque significa um aprofundar do relacionamento. Você me ouviu? Você obedeceu? Você se aproximou? Tem aqueles que se aproximam porque sentiu, mas normalmente o que sente não dura muito. Porque a base não é o que sentimos, a base é o que entendemos. Para que saibais, creais e entendais. Em momento algum fala para que sintais. Para que você sinta. Porque se eu precisar sentir a emoção, e Deus não se move nas nossas emoções. Deus não está trabalhando com a nossa emoção. Deus está trabalhando no nosso espírito através do Espírito Santo. Não tem a ver com a emoção, não tem a ver com o sentir, né? Tem a ver com entender. E nesse momento, então, agora que ela ouve, que ela se aproxima, então ele a toca. E nesse momento que ele a toca, o que ele faz? Ele corrige a sua postura. Ele toca nela, e quando toca, imediatamente ela endireitou-se. Mas agora eu queria voltar um pouquinho a fita. Jesus primeiro faz o quê? Jesus chama. Quando chama, Jesus faz o quê? Diz o que ela é, curada. Você está liberta e curada. Esse libertar, mas aí eu fico pensando, mas ele fala, você está liberta e curada, mas ela continua encurvada. Olha o elefante. Está liberta e curada, mas continua encurvada.
Mas entende isso? Ele está declarando: olha, você está livre da tua enfermidade, está liberta da tua enfermidade. Jesus primeiro está operando dentro. Jesus primeiro está trazendo a convicção aqui, ó. Jesus primeiro está trazendo cura do lado de dentro. Porque, observa comigo, Jesus podia chamar e tocar e dizer: seja endireitado. Porque alguém pode mudar do lado de fora sem ser curado do lado de dentro. É possível sermos algo do lado de fora que não somos do lado de dentro? Sim ou não? Sim. Sim, irmão. É possível o sujeito viver de qualquer jeito, largado, vir aqui, coloca, aí eu venho na hora de vir colocar um terninho, uma roupinha, você ainda fala: olha só, é o jeito de Deus. É possível isso? Não deveria, irmão, mas pode, acontece, pode. Agora diga para mim, alguém mudado do lado de dentro, tem como não mudar do lado de fora? Alguém pode fazer que mudou do lado de fora, que se endireitou fora sem ser curado dentro, mas mais cedo ou mais tarde vai revelar quem está encurvado. Mas se for curado do lado de dentro. Aleluia. E o que nós vamos compreender? Porque Jesus começou aonde? Jesus não começou mudando o exterior. Jesus começou curando o interior. Jesus começou curando do lado de dentro. E por que é que eu digo isso? Porque muitas vezes, como crentes, nós queremos que Deus faça do lado de fora, sem deixar que Ele toque do lado de dentro. Muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, me prospera do lado de fora, Senhor, faz as coisas acontecerem do lado de fora. Mas quando Ele diz: mas eu preciso te tocar dentro, eu preciso tocar o teu coração, tocar o teu ego, tocar o teu orgulho, tocar o teu espírito, a gente fala: aí não, Senhor, eu quero ser mudado do lado de fora. Mas hoje o maior encargo de Jesus é nos curar dentro, é nos transformar do lado de dentro. Não, eu poderia dizer mudar, mas não é acerca de mudar, é voltar ao original, voltar àquilo que sempre deveríamos ter sido nele. Muitos hoje querem ser alinhados fora, sem ser curado dentro. E aí sabe qual é o problema? O problema é que essa mudança é temporária. Hoje eu vinha para cá conversando com a minha esposa. Como é algo sério quando a gente não entende as verdades, os valores importantes da Bíblia. Nós vamos ter batismo daqui uns dias. E graças a Deus, esse dia no passado tem 5 pessoas que vão se batizar. Glória a Deus, eu fico feliz demais. Mas às vezes você fica pensando no momento de batismo: por que é tão difícil às vezes as pessoas se batizar? Porque nós, como igreja, muitas vezes sem perceber, nós mudamos a forma das coisas acontecerem biblicamente. Quantas vezes a gente não vai aconselhar alguém que precisa tomar essa decisão de descer as águas, e você já ouviu gente que diz assim: eu ainda não estou pronto. Por quê? Porque a gente inverteu a manifestação do compromisso com Jesus. O que essa pessoa está dizendo, na verdade, é isso: eu não estou pronto para ter um compromisso com Jesus. Porque sabe o que é o batismo? O batismo é a manifestação pública do nosso compromisso com Jesus, de que verdadeiramente nós entendemos o sacrifício dele, de que verdadeiramente a nossa vida é dele e queremos viver para a honra, glória e louvor dele, do nome dele, que nós verdadeiramente vamos ser sepultados no batismo com ele, assim como seremos ressuscitados para viver com ele. Mas nós, como igreja, nós vamos criando coisas menores, nós dizemos assim: não, entregue tua vida para Jesus, está tudo certo. E aí a pessoa diz: um dia eu aceitei um apelo, entreguei minha vida para Jesus, mas um símbolo de manifestação pública de que Jesus é Senhor não é corresponder a um apelo, não é dizer eu entrego, eu aceito. De quem já não ouviu isso? Aceito Jesus, não é o batismo, é descer as águas. Lembra que Pedro vai dizer em Atos 2, o pessoal está dizendo: o que está acontecendo aí? E ele começa a dizer: gente, aqui ninguém bebeu, vocês estão vendo, é o cumprimento da promessa feita por Deus através de Joel capítulo 2 e 28, nos últimos dias derramarei do meu espírito. É isso que vocês estão vendo. De repente ele começa a falar de Jesus, começa a falar do reino, do evangelho, que eles dizem: o que nós temos que fazer? E aí ele diz: arrependei-vos e sede batizados para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Lembra do Felipe e o eunuco? Está lá ensinando a palavra e de repente eles passam e tem água. O que o eunuco diz? O que me impede de ser batizado? Porque há um compromisso, há um enlace, e ele está dizendo: o que me impede? Felipe diz uma coisa só: tu crês que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Parou, vamos batizar agora.
Paulo e Silas, Atos 16, estão na prisão, pregam para o carcereiro, lembra? O carcereiro diz que eu falei, vou me matar, não se mata não. Então o que eu faço? Creio no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E a minha Bíblia diz que naquela mesma hora da noite foram batizados o carcereiro e toda a sua família. Aleluia. Paulo diz assim: aceita Jesus na sua vida. Pedro não falou aceita Jesus, não. Arrependam-se, como prova do arrependimento sejam batizados. Mas daí a gente fala, aceita Jesus, está tudo bem, a pessoa fala, não, ainda não senti de me batizar, porque ainda não tem compromisso, porque o símbolo do compromisso é o batismo, é o sepultamento da velha criatura, e é o nascer de uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa mulher corresponde, e aí nós já vamos caminhando para o final. Havia uma enfermidade na vida daquela mulher, e hoje talvez você está me ouvindo pregar dizendo, pastor, mas eu estou bem, minha saúde está bem, minhas emoções estão bem, está tudo bem curvado, eu sou todo mundo bonito, aqui é tudo certo, não faz sentido. Mas entenda comigo, havia um mal em ação na vida daquela mulher, e esse mal mudou o posicionamento original, e esse mal mudou a visão que ela deveria ter das coisas, e esse mal comprometeu a forma com a qual ela caminhava. Esse mal alterou todas essas coisas. Eu dizia hoje pela manhã, essa mulher ela tinha mais facilidade, na verdade mais facilidade não, eu acredito que ela passava mais tempo olhando para baixo do que para o alto. A minha Bíblia não manda a gente olhar para baixo, ela manda a gente pensar nas coisas do alto. Agora que nasceram de novo, nascer em Cristo, olhar para as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto. Salmo 122, 1 e 2: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, o Criador dos céus e terra. Sabe, para mim, para essa mulher era mais fácil estar sempre olhando para trás. Você já viu como tem gente que só vive de passado? Mas é que lá atrás aconteceu, é que naquele dia aconteceu, é que fizeram isso comigo, é que naquele dia eu sofri. Engraçado que a gente tem facilidade para lembrar do que nos fizeram sofrer, mas não tem facilidade para lembrar do sofrimento de Jesus. A gente lembra facilmente quem nos traiu, quem nos decepcionou, quem nos machucou, mas eu acredito que se a gente lembra demais disso é porque a gente se esqueceu do que Jesus passou. Porque ao lembrar do que ele passou, nada do que a gente passa se compara. Eu acredito que essa mulher, por essa posição encurvada, ela tinha mais facilidade em olhar para trás do que olhar para frente. Mas a minha Bíblia não me manda ficar olhando para trás. A palavra de Deus, Paulo diz, Filipenses capítulo 3, verso 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que está para trás ficou, irmão. O que está para trás é passado. E Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu prossigo olhando para frente. É olhando para frente que a gente caminha, é para frente que a gente vai. Mas essa mulher estava assim, uma ação maligna, uma enfermidade, posicionamento comprometido, visão corrompida, caminhada debilitada. E aí você diz, pastor, mas eu não tenho doença nenhuma. Mas existe um mal chamado pecado, que muda a posição original do homem. Existe um mal chamado pecado, que muda a forma como o homem vê a Deus e as coisas. Existe um mal chamado pecado, que desacelera a caminhada que era para nós termos em Deus. Lembra de Adão e Eva? Quando pecam, eles começam a se ver diferente. Eles começam agora a sentir vergonha, porque estão vendo que estavam nus, mas sempre estiveram. O que mudou não foi a condição, o que mudou foi a forma de ver. Porque o pecado altera como a gente vê o marido, a esposa, os filhos. O pecado altera como a gente vê o corpo. O pecado altera o relacionamento com Deus, porque o que acontece? Naquele dia, como era de costume, Deus vem ao jardim, porque Deus mandou. Deus vem ao jardim. E quando Adão escuta Deus vindo, agora muda a caminhada. Agora a caminhada não é correr para a presença.
Agora a caminhada é correr da presença. Mudou a forma de ver os outros, mudou a forma de ver o jardim, mudou a forma de ver a Deus. Aleluia. Mas essa mulher estava onde Jesus estava. Eu podia dizer nessa noite para você que, olha, ela estava no lugar certo, na hora certa. Mas eu prefiro dizer, ela estava na companhia certa, ela estava na presença certa. A presença de Jesus. Aleluia. Jesus, quando nota aquela mulher, fica de pé, por favor, meu querido. Quando Jesus nota aquela mulher, eu não vou nem entrar dali para frente, a religião está dizendo impedir. Aliás, a gente continuar essa leitura. O líder religioso ia dizer, hoje não é dia de curar. Não é nesse dia que, não vou nem entrar porque a religião tenta nos impedir de ser curado. Mas essa mulher, quando Jesus vê, ele não diz assim, olha, se afasta porque você é enfermo. Se afasta porque você é endemoniada, tem um espírito maligno na sua vida. Se afasta porque você é encurvada. Não, ele chama. Vem, mulher, vem para perto de mim, se aproxima. Ele chama para proximidade. Ele facilita a intimidade, irmãos. Hoje nós não podemos dizer que não é fácil ter intimidade com Jesus, porque o único que podia restringir essa intimidade não restringe, ele chama. Ele chama para a intimidade, ele chama para o relacionamento. Não, essa mulher está enferma, mas se ela não vier até mim, ela sempre será enferma. Ele não fala, olha, você é pecadora, tem que ficar longe de mim. Não, ele não fala isso para nós, ele não chama para perto. Ele não está dizendo, fique como está, tá bom, irmão? Ele está dizendo, vem, na intimidade você vai ser mudado. Na intimidade você volta ao original. Amém. Na intimidade você volta à essência. Entenda algo, querido. Intimidade com Jesus não nos escraviza. Quem será que nunca ouviu alguém dizer assim, eu em igreja, eu não, crente é tudo fanático. Não é? Crente é tudo fanático. Engraçado. Ninguém chamava a gente de fanático quando a gente gastava muito para ir assistir um jogo de futebol, ficava horas numa fila para entrar lá, e ainda o nosso time perdia. Ninguém chamava a gente de fanático quando a gente bebia numa balada por horas, se destruía. Aí ninguém chamava de fanático. Então deixa eu dizer algo para você, a intimidade com Jesus não nos escraviza. A intimidade com Jesus nos liberta. Amém. A intimidade com o Senhor nos liberta. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Não está falando de uma vida no pecado. É diferente de uma vida com pecado. Nós não queremos pecar, mas algum de nós que disser que não peca, já está pecando. Existe uma diferença entre um pecado intencional e acidental. Mas João está dizendo aqui, olha, aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo desde o princípio peca. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Já se manifestou. O Filho de Deus, Jesus. Mas agora é um posicionamento meu. Agora é uma decisão minha. Talvez nós estamos como a mulher encurvada, tentando vencer o pecado sozinho todo dia. E o pecado nos encurvava. Não, mas eu venço, uma hora venço. Não, sozinho a gente não vence. Há um lugar para nós em Cristo, de dependência, de confiança, de crer. 2 Coríntios capítulo 5 e verso 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se tornou novo. Mas onde é? Em Cristo. Não é na força natural, não é na nossa inteligência, não é na nossa razão, é em Cristo. E aí o lindo é que nós nos tornamos tão livres, que agora somos nós que não queremos mais nos afastar. Não, pensa comigo de todo o teu coração e na simplicidade do ser. 18 anos, que você não pudesse viver de uma maneira normal. 18 anos que você não pudesse realizar muitas coisas. Olha, eu fui impedido de ter uma profissão por causa da minha enfermidade. Eu fui impedido de ter uma carreira por causa dessa enfermidade.
Olha, eu não pude casar por causa dessa enfermidade. Olha, eu não pude fazer tantas coisas por causa dessa enfermidade. De repente você é curado. Jesus cura. Essa mulher de repente podia olhar e dizer: agora eu posso fazer o que eu não pude em 18 anos. Agora eu posso fazer aquilo que 18 anos eu tive vontade para fazer. Está repreendido em nome de Jesus. Agora eu posso fazer o que em 18 anos eu não pude. Fica pensando se fosse você. Mas o que é que essa mulher faz? Ela volta à originalidade. Amém. Ela volta ao original. Porque a minha Bíblia diz: e ele pôs as suas mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou. E agora, curada, liberta e endireitada, o que ela faz? Glorificava a Deus. Aleluia. Não é ser escravo, é ser grato. Não é escravidão, é gratidão. A porta está aberta. As portas estão abertas, irmão. Quem te obrigou para vir aqui hoje? Quem te obrigou a ficar aqui todo esse tempo? Então não é escravidão, é gratidão, é ser grato. E quando a gente entende isso, né, liberta, curada, alinhada, o que ela faz? O que ela deveria ter feito sempre: glorificar a Deus. E agora ela se mantém perto, porque, né, porque ela entende: se foi a proximidade que me curou e libertou, se é a proximidade que me cura e liberta, manter próximo me mantém assim. Aleluia. Permanecer próximo, porque alguns são libertos e curados, mas já não estão mais libertos e curados. Porque às vezes a gente recebe algo de Deus, Deus nunca tomou, mas a gente, quando não entende quem Ele é e o que Ele deu, a gente não cuida daquilo que Ele nos deu, e a gente pode perder o que ganhou de Deus pela graça. E agora ela está fazendo o que? O que deveria sempre fazer, aquilo que nós fomos criados para fazer. Fomos criados para o louvor e para louvar a Deus. Fomos criados para glorificar a Deus. Nós vamos orar, irmão.